Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Amém? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Estreita a porta, apertado o caminho. Agora vai lá em Judas. Judas só tem um capítulo. É o último livro antes do Apocalipse. Amém? Versículo 10. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Pode passar. Ondas impetuosas do mar, que espumam as suas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Amém? Senhor Deus, Pai Santo e querido, Pai, nessa noite eu me coloco aqui diante do Senhor, Pai, que seja o Teu Espírito Santo a falar, Pai. Pai, que o Senhor possa abrir os ouvidos, os sentidos espirituais de cada um que aqui está, e que o inimigo, Pai, não possa roubar a semente. Que a palavra que o Senhor tem para nós hoje, ela seja frutificada nos nossos corações e possa ser alimento para a nossa salvação, santificação e purificação. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Hoje, o tema... Hoje, finalmente, eu atendi o Carlos, né, Carlos? O tema da ministração é a batalha pela verdade. A batalha pela verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós vamos falar de permanecer em Cristo Jesus. Nós vamos falar disso. É interessante porque dificilmente a gente joga conversa fora, né? Quando as nossas mentes elas estão cativas à obediência de Cristo. E quando eu estava vindo para cá, eu estava conversando com um amigo e dizendo para ele das dificuldades que todos nós cristãos enfrentamos para nos adaptar a uma vida com Jesus, a um caminho com Jesus. E eu dei a ele um exemplo que, enquanto o louvor estava acontecendo, o Senhor falou, não foi à toa que você deu esse exemplo, não foi à toa que isso veio à sua lembrança. Eu disse para ele de um momento muito difícil na minha vida,
inicialmente muito difícil, que foi justamente o período em que eu fui morar fora do Brasil. Eu fui morar na Colômbia. E eu fui só. Eu fui sem família, eu fui sem amigos, né? Eu sempre fui uma pessoa, hoje não tanto, mas naquela época, sim, uma pessoa muito cercada de gente familiar. E, de repente, eu entrei num avião, fui até Bogotá, dormi em Bogotá. No outro dia de manhã, já começou mal, porque eu cheguei e estava muito frio. Eu falei, gente, que cidade gelada, eu não estava imaginando que era aquele frio. E eu cheguei, dormi para no outro dia pegar o voo para ir para Medellín. E eu me lembro que quando eu cheguei a Medellín, abri a janela do lugar que eu ia ficar, eu olhei e falei assim, meu Deus, o que eu vi fazer nesse lugar? Era um domingo, para piorar a situação, né? Um dia em que eu não teria atividade nenhuma, em que eu ia ficar olhando o tempo passar, como de fato não tive durante até a quinta-feira. O meu futuro orientador de doutorado, ele estava fora, depois veio um feriado em Medellín, e eu assim, eu não estou acreditando que é feriado. E eu cheguei naquele lugar, eu não falava espanhol, eu achei que eu ia falar portunhol, e era impossível falar portunhol lá. Eu não conseguia pedir um sanduíche, eu não esqueço isso, que eu tinha decorado que sanduíche era emparedado. Aí eu cheguei na tenda, lá na lanchonete, uma espécie de lanchonete, eu falei que eu queria um emparedado, o cara começou a rir. Mas ele dava gargalhada, e aquilo eu tentava falar espanhol, e como eu já tinha falado italiano há muito tempo, eu só conseguia falar italiano, eu não conseguia virar a chave. Ninguém entendia nada que eu falava. Eu não tinha um amigo. Eu ligava a televisão, estava tudo em espanhol, em outro ambiente, com outro assunto, outros programas. A comida daquele lugar, para mim, era uma agressão, porque é um tempero completamente diferente. Eu não tinha alho, eu não tinha feijão, eu não tinha um tanto de coisa. E eu comecei a ficar engasgada naquele lugar. E foi um período difícil. Eu posso dizer para vocês que foram 30 dias de amargar. Né? Deus teve misericórdia de mim, que ainda me deu um orientador de doutorado que tinha morado na Itália. Então, ele, por ser muito bondoso, ele ainda topava falar italiano comigo, porque senão eu não iria conversar com ninguém. Eu tive que aprender assim, ó, voando. E quando a gente ingressa nessa seara nova, que é a seara da vida cristã, nós somos neófitos, nós somos novatos, nós somos pessoas acostumadas a falar uma outra língua, como eu era acostumada a falar o português. Nós somos acostumados a nos alimentar de coisas, de pessoas, de situações, e de repente aquela comida não existe mais, a comida que está sendo servida não é a comida que se adapta àquele organismo vai ter que mudar, a forma de se expressar vai ter que mudar, a forma de se relacionar vai ter que mudar, o vocabulário, a linguagem, os valores. E se eu posso pensar numa experiência que sirva de exemplo para o impacto de uma mudança verdadeira de vida, um arrependimento genuíno, gerando um caminho novo, eu posso dizer que o melhor exemplo é esse, de estar num lugar e se sentir um extraterrestre. Porque é assim que nós nos sentimos no mundo. Se você é cristão e você está se sentindo uma pessoa normal, comece a desconfiar que existe algo errado. Porque quando a gente anda com Jesus, nesse mundo onde a gente está vivendo, imerso no mundo onde a gente vive, nas circunstâncias, nos contextos, a vida é para nós sim impactante. Eu não estou com isso querendo dizer que andar com Cristo é algo impossível, é algo custoso, é algo dificílimo, é algo penoso, que seja algo pesado. Não estou querendo dizer isso.
O que eu estou querendo dizer é que é algo desafiador para quem está mergulhado em uma piscina de materialidade e de perspectivas mundanas. Quando a gente realmente se converte, aquelas pessoas com as quais a gente tinha relações, a gente acaba se sentindo distante delas, porque o assunto não nos convém mais, porque aquilo não é mais do nosso interesse, porque aquilo não nos pertence mais. Aquilo que alimentava a minha alma, leia-se, minhas emoções e meus pensamentos, que eram programas de televisão, que era um lazer regado a álcool, a bebida, a sexo, drogas e rock and roll, esse lazer já não me serve mais. Aquilo não me alimenta mais. Aquela comida, como era a comida colombiana, aquela comida já não me faz bem. Não dá mais para seguir adiante. A palavra vai dizer que luz e trevas não se misturam. Não existe a menor possibilidade de uma pessoa se dizer cristã, se dizer convertida, se dizer cativa a Jesus Cristo e andar com um pé no mundo e um pé na igreja de Cristo. Eu não estou falando da igreja templo, eu estou falando da igreja de Cristo. Não existe essa possibilidade. Se uma pessoa consegue conciliar isto, ela já está perdida. Ela já está se perdendo. E é por isso que Jesus vai dizer que a porta é o quê? Estreita. E o caminho é o quê? Apertado. A porta é estreita e o caminho é apertado. E porque a porta é estreita, nela só passa um de cada vez. Não adianta você achar que o seu pastor, o seu esposo, a pessoa que intercede por você, que ela vai conduzir você por essa porta, porque na hora de passar por essa porta, você e eu vamos passar absolutamente sozinhos. Seremos nós e o Senhor. E é por isso que ela é estreita. Ninguém passa de mãos dadas com ninguém por essa porta. Essa porta, nessa porta, só entra um de cada vez. E é por isso que a salvação é individual. O caminho é apertado, porque ele é sinuoso, ele é cheio de curvas, e é o Salmo 91 que vai dizer que existe a pedra de tropeço, que existe o laço do passarinheiro. Há obstáculos, há desafios, há setas, e aí lembrando o Salmo 91, há pedras de tropeço, lembrando o Evangelho. Esse caminho, ele não é um caminho reto, sem curva, sem subida, sem descida. E é por isso que às vezes em muitos sonhos proféticos, o Senhor mostra caminhos. Ele usa de caminhos, de estradas. Quantas vezes nós nos vemos em sonhos proféticos, ouvimos pessoas em sonhos proféticos, caminhando e indo por caminhos acidentados, barrentos, sujos. E outras vezes a gente se vê em planícies, em caminhos abertos. Porque o caminho ele não é o mesmo, ele vai variando de acordo com o momento da sua vida, de acordo com as circunstâncias, de acordo com o nível que o inimigo vai te atacando. Mas certo é que o caminho existe. Até a porta existe um caminho. Por isso Jesus vai falar de caminho e de porta. A porta ela não é automática. Ela não chega automaticamente. Eu já passei pela porta. Não. Você está passando. Você está indo em direção à porta. E deve seguir o caminho. Até que essa porta chegue na sua vida, ela se torne uma coisa definitiva e você passe por ela de uma forma irrevogável, você terá que enfrentar as curvas fechadas, as ribanceiras, as subidas, sabendo que você não anda sozinho,
sabendo que existe a providência do Senhor. Mas uma providência que atua quando você anda nos limites desse caminho. Quando você não resolve fazer um atalho, criar uma facilidade para economizar o seu esforço, o meu esforço, pegando um desvio, inventando moda. O caminho está lá para ser seguido. Não é fácil andar por ele. Não é fácil passar pela porta. E a palavra vai dizer, e quem disse isso foi ninguém menos que Jesus Cristo, que poucos passariam. Poucos passariam. E que muitos se perderiam. Será que ele está falando de ímpios? Que os que vão se perder são os ímpios? São os que não estão batizados, os que não estão na igreja? Para quem é que Jesus está falando isso? Hoje eu quero te conduzir a um raciocínio. E é por isso que eu trouxe o livro de Judas. Porque também em Judas, a palavra vai usar a expressão caminho. Vai dizer, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Qual foi o caminho de Caim? A condenação de Caim foi porque ele quis servir a Deus do jeito dele. Ele quis servir ao Senhor do jeito dele. Ele fez a oferta de acordo com o que ele achava que seria agradável ao Senhor. E o Senhor rejeitou a oferta dele. Estão lembrados, igreja? O problema de Caim não foi a inveja, foi a maneira dele achar que ele era independente para excluir, para escolher qual era a forma de agradar a Deus. Esse é o caminho de Caim. É o caminho da invencionice. É o caminho da invencionice. E aí vai dizer que outros foram levados ao engano do prêmio de Balaão. Qual foi o prêmio de Balaão? Balaão negociou o dom dele por dinheiro. Ele flexibilizou. Ele colocou o dom dele a serviço de quem pagava mais. E aí, o mesmo versículo vai dizer, e pereceram na contradição de Coré. Qual foi a contradição de Coré? Coré era rebelde. Ele não aceitava a autoridade de Moisés. Rebeldia. Rebeldia. Nessa carta, nessa epístola de Judas, e aqui não é o Judas Iscariotes, é o Judas, irmão de Tiago e de Jesus, não é o Judas traidor, ele está se dirigindo às autoridades espirituais. Ele está falando para pastores, ele está falando de falsos pastores, ele está falando de falsos mestres, e, em regra geral, nós podemos dizer que ele está falando de falsas doutrinas. Hoje, nós cristãos, além de lutarmos contra as influências do mundo, contra a mídia, televisão, etc., etc., coisas óbvias, nós estamos enfrentando verdadeiras guerras dentro da própria igreja. Não da igreja de Cristo, separada, que Ele vai separar, que Ele vai chamar, mas dentro dos templos. Pessoas, autoridades, entre aspas, espirituais, que pregam mentiras, flexibilizações da palavra, cristãos que se dizem cristãos e que contrariam a Bíblia frontalmente. Eu acho inadmissível um cristão que acredita em horóscopo, igreja. E tem gente que fala isso na maior naturalidade. E ainda quer discutir com você que isso é bíblico. Que isso não contraria a palavra.
Há cristãos que defendem todo tipo de perversão sexual como aceitável. Há pessoas que defendem conviver maritalmente sem ser casado e falar comigo que isso é ser cristão. Isso é entrar pelo caminho de Caim. Tolerar isso é andar no caminho de Caim. Eu não estou falando de segregar, de julgar, de apontar dedo, de acusar, porque quem gosta de dedo e acusação é o inimigo. Mas nós não podemos faltar com a verdade da palavra. Nós não podemos ser bonzinhos para não desagradar, porque mais cumpre agradar a Deus do que agradar a homens. E aí eu não estou falando só para as autoridades, eu estou ampliando isso para todos os cristãos, sabe por quê? Porque todos os filhos de Deus têm autoridade, não foi Jesus que deu? Ide pelo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura. Então, como eu escuto isso e naturalizo isso, igreja? Como? Como que eu assisto? E eu estou contando casos reais, tá? Não estou inventando, não. Isso é verdade, isso é verídico. Como que eu, como filho de Deus ou filha de Deus, eu assisto uma reportagem, leio um negócio no jornal, de uma pessoa falando que vai representar uma entidade demoníaca num espetáculo popular? Eu falo isso como cristão, dando a entender que não tem nada a ver. Como assim, igreja, não tem nada a ver? Como assim não tem nada a ver? E ainda emendo, porque a avó dele, a avó não, a mãe dele é cristã. E tudo bem. Como é que eu assisto a igrejas? Porque aí eu vou abrir um parêntese. A questão da autoridade. As autoridades espirituais, elas não estão imunes a serem exortadas e serem criticadas. Elas estão imunes à rebeldia pela rebeldia. A rebeldia pela rebeldia. Eu não aceito porque eu não aceito. Como Corá fez com Moisés. Mas nós temos que entender. Como é que pessoas começam a pregar o evangelho falando que todo mundo... Vem para cá que você vai ter uma Ferrari, vai ter uma BMW, você vai ter uma casa, você vai ter isso, vai ter... O que é isso? Como é que prega, chega para uma pessoa e fala assim, você não tem dízimo, não? Você não está sem dinheiro? Então me dá a sua aliança de casamento para você provar que você ama mais a Deus que a sua esposa. Isso eu estou contando casos reais, igreja, eu não estou inventando. Isso é real. Isso é real. Engano do prêmio de Balaão. Como é que dentro de uma igreja, de um templo, de uma organização, eu começo a promover competição dentro? Competição pela simples competição. Competição pela vaidade. Ah, não, a fila que vai fazer para mim aqui, para oração, é maior do que a da fulano de tal. E eu quero que seja. Onde é que está o Espírito Santo? Onde? Onde está a preocupação com as vidas? Da nossa parte. Como é que eu chego para uma pessoa achando que eu, por ter mais tempo de banco de igreja, ou por achar que eu sou mais sobrenatural, porque eu tenho mais dons espirituais mais visíveis, como é que eu chego humilhando meu irmão? Lavando a cara dele, falando assim, você não sabe de nada não, porque é porfia. Porfia. Nós hoje estamos lutando contra falsos profetas continuamente. Pessoas que não têm o menor temor de Deus e abrem a boca para falar assim, assim diz o Senhor, pá, 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 pá. E os mais desavisados, já aconteceu comigo, igreja. Aí a boba fui eu mesmo que caí. Eu gosto de falar de mim, porque aí não, né, não fica parecendo que eu que sou a rainha da cocada preta, porque eu não sou.
Definitivamente. Assim diz o Senhor. Mentira, demônio usando a boca da pessoa e você aceita aquilo para a sua vida. Fica peregrinando atrás de revelação, muda de igreja toda hora. Eu vou na tal igreja porque tem revelação, eu vou mudar para outra porque tem revelação. Isso é feitiçaria gospel. Isso é feitiçaria gospel. Aí você ouve e recebe aquilo para a sua vida. E leva aquilo, o demônio age em legalidade na sua vida, porque como você recebeu aquilo, ele chega lá na região celestial e fala, está vendo? Não houve discernimento. Ela recebeu, então agora eu vou executar. Agora eu vou executar. Pessoas que não têm o menor pudor de se fazerem de espirituais para aparecer, para gerar boa fé no pobre coitado. E é por isso que a palavra vai falar que estão se apacentando a si mesmos. Porque estão praticamente pensando só no seu bel prazer, na sua autossatisfação, na sua vaidade. Pessoas que têm coragem de gravar vídeos, dando interpretação de sonho como se fosse algo sempre válido. Como se Deus estiver... Onde é que estava isso na palavra? Como é que a pessoa está interpretando o sonho? Está escrito na palavra ou não? Ou é da cabeça? Porque aí não tem diferença entre o livro do Zoroastro, Interpretação de Sonhos, e a opinião de uma pessoa que está se dizendo profeta. Que profeta é esse que abre uma live no YouTube e fica esperando você pagar para poder aparecer seu nominho lá e ele começar a entregar coisa para você? Isso é feiticeiro. Será possível que ninguém está vendo isso, gente? Está errado, isso é comercialização de dom. Mercantilização de dom. Uma coisa é você receber uma oferta, porque você está, ou dar um curso, uma capacitação, nada contra. A outra coisa é você indiscriminadamente abrir uma live e começar a cobrar para entregar a revelação das pessoas, para as pessoas. Porque o que Deus te deu de graça, você faz de graça. E Ele te recompensa da maneira dEle, na hora dEle, do jeito dEle. Nuvens. Olha o que a palavra está falando. Nuvens sem água. O que é nuvem sem água? Estava numa região seca. Não chove. A nuvem está lá e fala, vai chover, não chove. Decepções. Quantas pessoas se afastaram do Senhor por ter decepção? E eu não estou falando só de autoridade, eu estou falando de cristão. Porque o meu testemunho e o seu pesam. Pesam. Se eu chegar no meu trabalho, na minha empresa, e começar a falar palavrão igual uma metralhadora, as pessoas vão olhar e falar, nossa, no meu caso ainda é pior, né? Fala assim, é pastora. Pois sem você dar mau testemunho, as pessoas que não gostam de você, porque você fez o correto que tinha que ser feito, elas ainda usam isso para acusar, para falar, para jogar uma maledicência. Amam fazer isso. Eu já perdi as contas de quantas pessoas que foram dispensadas porque tinha que ser mesmo, porque era uma atitude justa, correta, e depois fala assim, porque ela é pastora, falsa pastora, ela vai acertar com o Senhor, né? Mas e a responsabilidade? E o bom testemunho? De pagar as contas em dia? E o bom testemunho de educar os filhos? E o bom testemunho? Cadê o seu bom testemunho? Você está dando testemunho no ambiente que você convive? Ou você é uma nuvem que não chove, que não tem água? Você promete as coisas para as pessoas? Não, eu vou orar com você aqui, vai resolver. Espera aí, é da vontade do Senhor resolver? Essa semana eu atendi uma moça que está com uma irmã muito doente. E ela falou para mim, eu não consigo entregar minha irmã para o Senhor. Eu vou orar com ela e falar, o Senhor vai curar sua irmã. Assim diz o Senhor. Espera aí. Peraí, será mesmo que é vontade de Deus curar? Imagina eu prometer cura para essa mulher e essa irmã falecer. Vamos consultar o Senhor. Nós podemos interceder, pedir na cura, podemos, mas seja feita a vontade dEle.
promete mundos e fundos, aí não acontece nada, a pessoa decepciona, afasta da igreja, nunca mais ela volta. Pessoas levadas pelo vento, como de uma parte para outra. Uma hora a pessoa acha aquilo, outra hora acha outra coisa. Uma hora coloca lá, cristã, filho do rei, no Instagram, semana que vem, daqui a 15 dias, feminista. Feminista. Mas peraí. Né? Eu sou mulher. Hello, mulher, chefe de um monte de gente, mesmo assim, né? Depois isso é uma outra ministração. Árvores murchas, infrutíferas, desarraizadas, sem raiz, desarraigadas. Não dá fruto. Fala que é cristão e briga com todo mundo, e discute, é brigado com todo mundo, é a pessoa rancorosa, discute e não perdoa. Não perdoa, está dentro de casa com a cara fechada, rosnando para a família. Que cristão é esse? Eu já perdi as contas de quantas pessoas o Espírito Santo teve que quebrantar com dose tripla, porque tiveram péssimos testemunhos de cristão dentro de casa. Cristão avarento, cristão cheio de ódio, cristão que pula cerca, cristão que usa pornografia. E o inferno ama, ele aplaude de pé o mau exemplo. Ele aplaude de pé. A mídia não poupa. A história não deixa passar batido. O povo ama lembrar que alguém que caiu, alguém que fez uma coisa errada, fala, é cristão. Fala, peraí, será que é mesmo? Porque ser batizado é uma coisa e ser cristão é outra. Ser batizado é uma coisa e ser cristão é outra. Que pancada. A mídia não perdoa. A mídia não perdoa. Esse monte de pastor enfiando em política. Para com isso, pastorzada. Vai preocupar com a ovelha, com a palavra, esquece a política é consequência. Eu não aguento mais ver pastor falando bobagem em televisão, em Instagram. Eu já estou ficando para lá de irritada. Outro dia veio, eu achei lindo, não vou falar o nome do pastor, não, para não ficar promovendo à toa assim, né? Para quê? Para idolatrar. Perguntaram para o pastor o que ele achou do desfile, que tinha isso, tinha aquele outro. Oh, amei, eu vou te contar, eu só não bati palma assim de pé, porque ele não ia escutar para ver que eu tinha concordado, porque era pelo Instagram. Ele virou e falou assim, quem quiser saber o que eu acho de homossexualidade, de aborto, de feminismo, de desfile de escola de samba e tal, pode ir para a minha igreja lá, eu vou pregar. Aqui eu não tenho que achar nada, aqui eu acho que Jesus Cristo é o Senhor, amém? Ponto, acabou. Fim. Esse povo fica se comprometendo publicamente com políticos, seja com Bolsonaro, seja com Lula, seja com Ciro Gomes, seja com quem quer que seja. Jesus Cristo deu uma... Gente, ele falou claramente, ele falou assim, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. É consequência da sua conversão, o seu voto é consequência da sua conversão. Primeiro eu tenho que preocupar com a sua conversão. E o resto é consequência. E esse pessoal indo atrás de política, é pastor falando de Lula e é pastor falando de Bolsonaro. Esse negócio não vai prestar, isso vai pesar contra a igreja. Já está pesando. Porque a hora que qualquer um deles for atingido na imagem, por causa de escândalo, e sempre tem escândalo, porque se não é verdade, eles inventam. Então, sempre tem. Vai aparecer um para levantar e acusar. Eu não tenho que ir para a rede social para acabar com a raça de quem tem pecado. Eu tenho que ir para a rede social falar do pecado, não do pecador. Não do pecador. Eu tenho que dar um tempo nisso. A gente tem que dar bom exemplo. Bom testemunho. Na vida, na atitude. Isso é ser cristão. Isso é ter atitude coerente.
A palavra ainda no versículo 13 vai se referir a esse tipo de pessoa como ondas impetuosas do mar que espumam as suas abominações. As ondas impetuosas do mar, elas trazem a sujeira para a praia. Elas vêm carregadas de sujeira. É sujeira, é coisa que não está na palavra. Você pergunta, fala assim, mas onde que está na Bíblia? Não sei, pois é, mais ou menos. E vai caindo, e a gente vai se embolando, e a gente vai se perdendo, ouvindo cristãos, teoricamente cristãos, que tem mais tempo de igreja, você às vezes está vendo a coisa na palavra, está pulando na sua cara, e você está calando a boca, porque você acha que o outro tem mais tempo, então ele sabe mais que você. E isso não é questão de saber, é questão de ter discernimento espiritual. Chama essas pessoas de estrelas errantes. O que é estrela errante? Por quê? Porque a estrela, ela guiava a pessoa, né? Na ausência de Waze, de bússola, né? Elas eram as bússolas. As estrelas errantes conduzem para o caminho errado. E você acha que vai adiantar dizer, não, eu fiz isso porque o fulano de tal, que era meu amigo lá da igreja, falou errado comigo. Eu fiz isso porque o pastor fulano de tal falou errado. Eu fiz isso porque o profeta tinha falado isso assim comigo. Não vai adiantar. Porque você tem a Bíblia nas mãos. E se você não está buscando, é porque você não quer. Se você não está buscando, é porque você não quer. E buscar a palavra não é assistir ministração no YouTube. Você pode assistir, eu assisto, eu gosto muito de assistir. Me ajuda demais, me instrui muito. Mas nada substitui a leitura da palavra. Não adianta assistir a novela da Record e achar que vai substituir a palavra. Não adianta assistir o The Chosen e achar que vai substituir a leitura, porque não vai. Nós estamos pelejando dentro da própria igreja. E aí eu não estou falando dessa igreja, estou falando em geral. Estão todos infiltrados. Tem muita gente infiltrada que não tem o menor compromisso com Jesus Cristo. E se nós não estivermos atentos, nós vamos nos perder. E eu gosto de lembrar aquela historinha, quando Josué passou aquele povo fingindo que era mendigo, que era alguém errante, e ele achou que não era o povo inimigo, o Senhor tinha dado ordem para destruir os inimigos. Ele teve clemência achando que não era, ele estava operando em quê? Engano. E ele fez a aliança, e essa aliança foi exigida dele. E mais tarde, lá em Davi, o Senhor mandou 3 anos de seca. E foram descobrir, era por causa da quebra dessa aliança que Josué tinha feito e Saul tinha quebrado. Davi dá um ótimo testemunho nesse aspecto, de ser fiel ao que ele falava. Quando ele erra, ele arrepende. E isso fez toda a diferença no propósito dele, no resto do que aconteceu na história dele. Eu estou usando um texto aqui que não é um texto do Antigo Testamento. Porque tem gente que acha que depois que Jesus veio, que há libertinagem. Sabe qual que é a diferença de liberdade para libertinagem? Isso a gente aprende na faculdade de Direito. O estudante de 3º período de Direito sabe disso. A liberdade é o exercício da escolha nos limites da norma jurídica e da liberdade do outro. Isso é liberdade. Sabe o que é libertinagem? Está liberado. Qualquer coisa, o JC segura para nós. A hipergraça. Pode tocar o terror, porque a hipergraça está aí, à sua disposição. Não existe hipergraça, existe a graça, existe o perdão, existe o amor, existe o arrependimento, isso tudo existe. Mas não existe essa farra, essa porta larga, onde passa todo tipo de coisa.
onde tudo é permitido, onde você assiste um programa, eu até assisti inteiro, de uma pastora que ela era casada, aí ela largou o marido dela para ficar com outra mulher e montou uma igreja. E está batizando as pessoas. Ela podia até ter largado o marido, desde que, né, enfim, vocês entenderam, né? Ela vive em homossexualidade. E está batizando as pessoas. E ela dá uma entrevista com a sustentação de mais de 40 minutos, onde é que está na Bíblia a legalidade para ela fazer aquilo ali. Com outros 3 pastores discutindo com ela. Um deles muito conservador, com um tom até de acusação, que não me agradou, e outro muito amoroso, alertando, falando. Há pouco tempo, aqui em Minas, um pastor defendeu que o homem tem direito de ter 3 mulheres, poligamia, não sei o quê. Eu sabia que eu acho que eu ia ter. Eu fico assim, eu falo, gente, se o povo soubesse como a carne da gente ia gostar dessas teorias furadas, não ia? Eu queria que fosse assim. Não é? Na minha mundanice. Ia ser fácil demais. Esse é o caminho largo. Este é o caminho largo. É o caminho da desobediência. É o caminho da maldição. É o caminho, não tem problema, eu vou transar, depois eu caso. E até aí você vai. E aí você vai. E aí você vai. O que tem de cristão namorando e tocando terror, ó, assim, ó, normal. Normal. Aí depois casa e entra o adultério no meio. Aí parece, você vai explicar, é a legalidade, querida. Abre uma janela, fecha a brecha, abre brecha. E por aí nós vamos vivendo. Né? Por aí nós vamos vivendo. E isso não é um pastor que vai dar um murro na mesa para você entender. Isso é o amor de Deus que tem que te explicar, que tem que te constranger e me constranger para nós nos envergonharmos. Para a gente ter vergonha do Espírito Santo. Para a gente parar com a nossa avareza. Com a nossa busca incessante por dinheiro, por poder, por fama, por nosso orgulho de quem não pede perdão. Não sabe pedir perdão. Já viram que tipo de pessoas têm que falar, fulano, você não vai me pedir perdão, não? Vocês já fizeram isso na vida com alguém? Eu já. Já paguei esse mico. Você não vai me pedir perdão, não? Me pede perdão. Eu quero ver você salvo. Me pede perdão. Pessoas incapazes de perceber que erram. Dadas à feitiçaria gospel. Tem gente que se vier na igreja e não descer pelo menos umas 20 revelações, a igreja é mais ruim. Não gostei daquela igreja, não. A palavra está revelando. Isso aqui é revelação da palavra. Mas tem gente que se você não falar o passado, presente e o futuro, igual a mãe de Ná, a pessoa não acredita. A pessoa não acredita. Se você não der uma aula para ele, falar assim, não, porque, papapá, se bobear, quer que você muda até, lembra daquele homem? Liga já, do horóscopo. Vai querer que você faça isso, para acreditar. Eu não tenho nada contra a manifestação do sobrenatural. Aliás, eu amo o sobrenatural. Quem me conhece sabe que eu não tenho o menor problema com o sobrenatural. Eu acho tudo lindo e maravilhoso. Eu amo. Mas se você precisa disso para acreditar em Deus, eu só lamento muito. Você não acredita em Deus, você acredita no sobrenatural. Não, essa pastora não é boa de libertação. Não achei que ela ia parecer capeta pulando para todo lado. Aí é fácil. Aí é fácil, igreja. Como é que está seu casamento, igreja? Como é que está na hora da intimidade? Está lembrando do filminho? Tem gente que está precisando escutar. Vai escutar agora. Isso é adultério. Isso é adultério. Isso é adultério, igreja. A porta é estreita.
E eu espero, em nome poderoso de Jesus, que nós, e eu estou me incluindo, porque a palavra diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. E antes de ministrar para vocês, para que haja autoridade, essa palavra tem que ser ministrada ao meu coração. Porque senão eu estou chegando aqui, estou virando uma nuvem sem água, que não vai chover. Então eu gostaria de deixar isso muito claro. O tom aqui é um tom coletivo de arrependimento. É uma palavra pesada? É. Poderíamos ter uma palavra mais feliz aqui hoje? Sim. Estamos no mês, não é da luz, do iluminar, dos olhos abrirem, não é? Da cura. Não tem nada para te curar mais rápido, para te iluminar mais rápido do que a verdade da Bíblia, que gera arrependimento e mudança de atitude, para que essa porta se aproxime da nossa realidade, para que o reino venha, porque não tem outra forma de trazer o reino. É doído? É. Incomoda? Incomoda. Dá para pegar leve? Estou tentando. Porque quando Deus me dá umas palavras dessas, eu já sei que é tenso, né, igreja? É tenso. Mas é essa palavra que edifica, que confronta, né? E eu espero que eu e vocês possamos ser absolutamente incomodados por tudo que foi dito aqui. Que nós possamos pensar em cada momento das nossas vidas, se nós estamos saindo do caminho. E nessa noite eu te convido a ficar de pé. A ficar de pé. E a falar com o Senhor. Eu não vou mandar você repetir. Eu não vou falar para você repetir. O Senhor está te chamando. Até o louvor eu vou colocar agora na disciplina aqui. Vocês vão até esquecer um pouquinho da música agora. Agora eu vou convidar todo mundo a pensar. Momento quebrantamento. Momento quebrantamento. Porque vocês também têm direito de ser alimentados. Né? Vocês servem e para isso tem que estar alimentado. Então eu te convido. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Olha para dentro de você. Vamos olhar para dentro de nós. Não tem ninguém aqui que é santo, não. Santo no sentido da pureza total, não. Nós somos separados. Mas somos cheios de pecado. Nós somos pó. Não tem ninguém aqui que está imune a não ter pecadinho aí, escondidinho aí. Que é o que o inferno ama. O inferno ama pecador que não quer arrepender. Pecador que acha que está acima do bem e do mal. Pecador que não para pensar na vida. Pensa na sua vida, igreja. Pensa na sua vida. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu peço a tua presença agora, porque é o Senhor é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Fala com cada um aqui, Espírito Santo, porque o Senhor sabe de tudo, o Senhor é a testemunha. O Senhor é que sabe de todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos hipergraça, Pai, mas nós queremos nessa hora reconhecer com vergonha, com constrangimento diante do Senhor, pecado, Senhor, que está escondido, que a gente não admite nem para nós, pessoas que a gente tem ofendido, Pai, coração que a gente tem mantido duro, inquebrantável, dizendo que não muda, não muda, não muda, eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo, teimando, teimoso, teimoso, teimoso. Quebra seu coração que a porta chega para você. Pai, em nome de Jesus, eu apresento o coração de cada um aqui nessa noite ao Senhor, Pai. O Senhor sabe o que as pessoas fizeram, o Senhor sabe o que eu fiz, o que eu tenho feito. Pai, que o Senhor possa nos perdoar em nome de Jesus. Nós apresentamos ao Senhor aqui
uma oração de arrependimento. Abra sua boca e fala: perdão, Pai. Perdão, Senhor, porque eu fui ingrato, eu fui ingrata. Perdão, Senhor, porque eu tenho pecado escondido, pecado de estimação. Porque eu tenho dado ouvido à feitiçaria gospel. Porque eu estou mais preocupado com o que o Senhor tem que me dar do que com o Senhor mesmo na minha vida. Perdão, Senhor, porque eu sou vaidoso, eu sou vaidosa. Perdão, Senhor, porque eu estou preocupada em satisfazer as minhas carícias, as minhas ansiedades nas coisas do mundo. Perdão, Senhor, porque eu não vejo o Senhor do meu lado. Porque eu tenho me consolado nos braços errados. Perdão, Senhor, porque eu tenho murmurado incessantemente. Perdão, Senhor, porque eu tenho medo de tudo, porque eu não tenho fé suficiente para ficar de pé diante das adversidades da vida. Porque eu tenho sido covarde, eu tenho sido vil. Perdão, Senhor, porque eu tenho amado dinheiro mais que amado as pessoas muitas vezes. Porque eu estou procurando facilidade. Perdão, Senhor. Me esmaga, Pai, mas me muda. Me esmaga, mas me muda. Porque eu preciso da sua graça. Nós precisamos, Senhor, da graça do Senhor. Nós precisamos, Senhor, do Senhor nos fazer fortes e firmes. Para mudar. Perdão, Pai, pelo orgulho. Perdão pela concupiscência da carne, pela mentira, pela sensualidade, pela lascívia, pela desobediência. Perdão, Senhor, porque nós não levamos a palavra do Senhor a sério. Perdão porque não temos compromisso com a nossa família muitas vezes. Porque negligenciamos, fazemos má mordomia do dinheiro do Senhor, investindo ele no mundo. Perdão, Senhor, porque não dizimamos. Perdão, Senhor, porque julgamos as pessoas, porque não manifestamos interesse pelas pessoas, nós manifestamos interesse pelo que elas podem fazer por nós. Perdão porque somos competitivos, porque pensamos mais no que o outro tem a mais do que o que a gente tem que o Senhor nos deu, Pai. Perdão, Senhor, porque permitimos que as mentiras do inimigo entrem na nossa cabeça. E perdão porque a gente não sabe quem a gente é, Pai. Perdão, perdão, Senhor, perdão. Perdão pelo egoísmo. Porque a gente não tem caridade com o outro. Não tem tido misericórdia com quem está passando fome, com quem está passando frio, com quem está em dificuldade. Porque somos preguiçosos. Porque não gostamos de cumprir com a obrigação que é fazer o reino andar. A gente está interessado na caminha quentinha. Perdão, Pai. Perdão, Senhor. Perdão porque nós somos pó. Mas achamos que a gente é alguma coisa diante do Senhor. Perdão por toda rebeldia. Oh, Pai. Oh, Pai, ouve esse clamor. Clamor de arrependimento, porque o Senhor visita o coração de todo mundo aqui, Senhor. Pai, que o Senhor possa nos perdoar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Vem com o seu reino, Pai, sobre nós. Vem com unção diferenciada, Senhor. Nos capacita a te servir, Pai. Nos capacita a ter compromisso com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a minha vida e a vida de todos que aqui estão, Senhor. De que não seremos, Pai, não seremos lançados fora. Pai, fortalece o que está fraco, põe de pé o que está caído. Põe humildade nos nossos corações, Pai, mansidão, disponibilidade para te servir. Tira toda cegueira espiritual, Pai. Dá discernimento, dá vontade na gente de ler a palavra, Senhor. Tira a vaidade, tira a vontade de aparecer. Nos faz pequenos, Senhor, como João Batista, que a gente diminua para o Senhor crescer no nosso coração, Pai. Que o Senhor possa perdoar, porque o amor do Senhor é grande.
mas que o Senhor possa nos fortalecer, para que possamos, Pai, continuar caminhando, Pai, no caminho em direção a essa porta estreita, e que nós possamos passar, porque na glória não haverá mais pecado, não haverá mais inferno, não haverá mais demônio, não haverá mais Satanás. Eu só consigo ver a sua luz, a sua glória, que ela esteja nos guiando sempre, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus, já agradecendo. Amém? Amém. Glória a Deus, Senhor, que o Senhor possa, Pai, na autoridade do nome de Jesus, trazer, Pai, unção nova sobre cada membro desse louvor, Pai. Que todo coração quebrantado, Senhor, venha a ser objeto de derramar de bálsamo de cura espiritual e mudança, transformação na mente, Senhor, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, por cada vida, te agradeço por te servir, que o Senhor possa agora, Senhor, receber um louvor, mas um louvor diferente, de coração alegre, porque foi perdoado, porque arrependimento, quem arrepende, confessa, alcança a misericórdia do Senhor, Pai. Eu te dou graças em nome de Jesus. Amém.